dia! Vamos começar com aquela música. Hoje nós vamos dar sequência no livro Não Acredite em Deus, Viva com Ele, tá bom? Mas para começar, para você que tá aí, que me acompanha, já sabe como é que é, né? Um bom dia começa com alegria. Um bom dia começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. E quem ainda não começou bebendo sua aguinha, bora. Que a água faz muito bem. Bom, ontem nós paramos falando sobre o que significa, né? O que acontece? Quando nós estamos falando sobre acreditar em Deus, estou comentando muito sobre esse livro, Não Acredite em Deus, Viva com Ele. E viemos uma sequência, né, do livro falando nas últimas lives. Então, se você depois quiser saber sobre esses temas, volta lá, que fica mais fácil do que eu ficar todo dia aqui recapitulando. Mas vamos só recapitular brevemente. Nós começamos falando sobre o que é 3 decisões que você toma na vida que vai influenciar muito no seu dia a dia. A primeira decisão, com quem você vai casar. A segunda decisão, onde você vai lugar, ou com que você, onde você vai morar, ou lugar. Tá. A primeira é com quem você vai casar. A segunda é com que você vai trabalhar. E a terceira, com quem você vai casar. E eu explico lá para quem já é casado, para quem não é casado, para quem já escolheu, para quem não escolheu, para que você possa focar diretamente em soluções, né, para o seu dia a dia prático. Depois nós viemos conversando sobre a questão de acreditar, né? E a questão de acreditar, por quê? Que até mesmo o título do livro é Não Acredite em Deus e Viva com Ele. Então, vou pegar alguns pontos, né, que eu comentei sobre o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro. Ou seja, falo sobre pobreza, sobre o que é a pobreza, na verdade, ela é uma improdutividade, onde você poderia melhorar, mas você não melhora porque você está fazendo, não é que você não trabalha, mas talvez você trabalhe de forma ineficiente, e isso não gera a riqueza que você gostaria, né? E quando eu falo isso para você, eu também estou vendo e acontecendo a mesma coisa às vezes comigo, né? E aí, quando falam também sobre o tipo de energia, né? Você pode escolher, não existe, eu até comento que a energia não é ruim. Imagina a energia elétrica. Ai, se uma criança vai lá e põe o dedo na tomada e não tem o terra, ela toma um choque. Ou seja, eu posso falar que a energia elétrica é ruim porque ela deu choque numa criança? Não. A questão mesmo é eu entender e ver para que está sendo usada a energia. Porque a energia... Temos companhia na live, gente, ó. Já fazia, acho que alguns dias que a gente não tem uma companhia ilustre que nem hoje, mas estamos chamando. E aí, quando eu estava falando ontem, né, na live, não acredite em Deus, né? Porque, ó, você acredita em Deus? Era esse o tema. Eu tô aproveitando e falando do meu livro aqui, tá, Bruno? Já faz, na verdade, uma sequência de lives que eu tô falando dele. E aí, o que eu falo? E eu tô comentando aqui porque eu vi ontem o negócio lá do Céu Fernando. Você foi no céu ou não? Ontem não. Ontem não teve, acho que Teve, foi não na terça-feira que teve lá. foi. Mas eu tava vendo, ele leu meu livro e tá replicando, tá? Eu falo que ele leu porque antes dele falar na célula lá com os caras lá, eu já escrevi no livro faz alguns anos, então não dá pra falar que eu copiei dele. E quando fala de acreditar, né, nós temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O que o lado direito faz? O lado direito ele é por emoção. Você já ouviu falar sobre essa questão do cérebro, Bruno? Já. O lado direito, você sente fluir tudo. Ele não tá nem aí para razão. É o fluir, é a fé, digamos assim, ela vem por ali. Pro lado direito do cérebro, todo mundo está em perfeita harmonia, todo mundo está conectado. Vivemos um fluxo contínuo de energia. Por isso até que eu falo que não existe energia ruim nem energia boa. Quando eu falo do lado esquerdo, ele vê o procedimento, a metodologia, o metódico. Então, toda vez que eu estou aqui conversando, e o Bruno, ele gosta muito de, no meio do caminho, ele questionar. Ele fala, pô, mas não, mas isso aqui? Isso daí é o quê? É o lado esquerdo do cérebro dele falando. Fala, não, peraí, não concordo. E como é que faz agora para fluir? É quando você consegue criar uma harmonia entre os dois. Por quê? Você precisa dos dois hoje para viver. Na verdade, o lado esquerdo ele foi muito útil, principalmente naquele tempo que nós vivíamos na caverna, né? Eu até comento no livro sobre a questão do mito da lei da evolução. Esqueci o nome do cara lá que criou a lei da evolução, o evolucionismo, né? Darwin? Darwin. Darwin.
o Darwin. Por quê? Eu comento que assim, pode ser que ele esteja certo. Até no livro eu falo assim, eu não estava lá para saber, então não tem como eu afirmar que ele está certo, que ele está errado, né? Mas ele, de uma certa forma, ele está certo. Aonde que ele errou, do meu ponto de vista? Foi ele querer tirar Deus da equação. Não acredito que ele esteja totalmente errado. Por quê? Vamos analisar. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, como é que a gente se alimenta? Como é que a gente respira? Pelo cordão umbilical, certo? Como se fôssemos, o oxigênio que nós respiramos vem da onde? Do cordão umbilical, ou seja, vem como se nós estivéssemos com uma máscara de respiração e nós estamos dentro imerso do quê? De líquido. Então, de uma certa forma, podemos até dizer que o ser humano, em sua primeira etapa da vida, ele é um ser humano, é um ser aquático, porque ele vive, ele mora dentro do corpo da mãe, envolto de líquidos. E isso daí, na teoria, pode ser que lá antigamente a gente vivia dentro do mar. Como é que o Adão sabia dos bichos que tinha dentro do mar, se ele não conseguisse mergulhar lá no fundão para descobrir? Ele não tinha oxigênio. Então, para ele dar nome para os bichos, ele tinha que saber mergulhar bem fundo. E no fundo, quando a gente olha alguns livros sobre a evolução, a gente vai perceber que tem algumas teorias que diz que nós éramos seres aquáticos e depois nós viemos para a Terra. E faz sentido, porque quando Deus criou o céu e separou as águas, ele não tinha feito terra. Depois que ele criou a Terra, na sequência da criação do Gênesis, faz sentido que nós morávamos, ou nós, ou a nossa antiga, antes da nossa evolução, dentro da água, certo? O que você tem para falar sobre isso aí, Brunão? Cara, então, eu tô nessa fase assim de questionar sobre isso, tá? Dois pontos, tá? Principalmente, não, eu acredito, eu sim, que a gente veio da água, tá? Que a gente teve uma base na água. Mas, exemplo, um das questionamentos que eu estou me fazendo agora, você já ouviu falar sobre o choque de idade da Terra, né? Que é da humanidade, né? Porque, de acordo com a Bíblia, eles alegam que teria em torno de 6.000 anos, né? E quando você pega de evolução aí, estamos falando em torno de bilhões, né? Então eu estou ainda estudando muito sobre isso, mas eu não sei te falar hoje. Cara, tem um posicionamento definido sobre isso. Eu lembro que eu estava lendo um livro, isso daí no começo do ano, acho que foi no meio do ano. E ele fala sobre essa questão, sobre a inteligência, na verdade, a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ele até comenta assim que diante do tempo que o planeta Terra tem, os seres humanos estão na superfície da Terra cerca de 10 minutos. Sim. O equivalente a 10, você fala assim, caraca. E o pior não é isso. O pior é que 10 minutos estando na superfície da Terra, nós estamos destruindo, abre aspas, né? Conseguindo destruir o planeta, velho. Tem ideia como é que o negócio é complicado? Cara, Porque então assim, eu já não concordo, Bruno, aí é Bruno, eu não sou muito, eu não concordo muito com essa ideia do aquecimento global, isso é o quê? Por quê? Vamos esquecer um pouco, vamos pegar na teoria aí que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, tá? Se você for olhar historicamente, a Terra então sempre passou por momentos de aquecimento e de congelamento, tá? Ela vai passar por isso. Então, eu acredito que esse momento que ele diz que aumenta a temperatura seria um ciclo natural da Terra. isso, Então, um ciclo natural. Então, a gente vai passar por um momento, pode ser que a gente está passando por um momento de aquecimento. Como a gente tem 10 minutos de tempo na Terra, cara, a gente não viveu um ciclo completo, não tem registro de um ciclo completo na Terra sobre isso. Então, assim, eu não, cara, eu não sou fã dessas teorias para mim que acaba sendo a conspiração, tá? Ah, tá tendo seca, eu nunca vi, cara, tem um lugar que tá tendo seca, tem um lugar que tá acabando a água. Então, assim, eu acredito que tudo isso são ciclos naturais, desde que a gente basta da premissa que a Terra tem 4,5 bilhões. Esses são ciclos que a gente vai passar na Terra, entendi. entendeu? Não, faz sentido, né? Mas eu acredito que é assim, a parte, por exemplo, o petróleo. É algo que a gente está utilizando há muito tempo, que daqui a pouco a gente sabe que é um recurso limitado, né? Ou talvez não seja limitado, mas até onde a gente tem conhecimento, ele é limitado. Exatamente. Então,
Existem esses dois polos ali, mas a questão mesmo que a gente trabalha é sobre quantos bilhões de. Vamos supor que esteja certo esses bilhões de anos, né? Então imagina como é que foi toda a evolução. E quando na Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, então ali na Bíblia foi retratado em 6 dias, mas talvez ali foi bilhões de anos acontecendo, né? E olha que interessante, ontem eu comentei na live sobre acreditar. O que é acreditar? É eu olhar para a pessoa e colocar fé. Então eu olho aqui para Sabrina, para o Júlio, para M geneticista Varedes, né? E fala, cara, esse pessoal acordou cedo, esse pessoal, ó, eu olho para eles, julgo olhando a foto e falo, caramba, esse povo aqui é um povo esforçado, um povo dedicado, esse povo merece crescer na vida. E aqueles, o japa do reino, e aqueles que eu não acredito que mereça, não vai participar. Ó, acho que o Japa mandou uma solicitação aqui para entrar na live. Vamos colocar aí para dentro? Põe aí. Vou colocar aí para dentro aqui. Ué, não tá aceitando? Tá estranho. Aí, ele recusou, ele não quer entrar, não, foi sem querer. Quiser entrar, pode entrar, o Japa. Então, o que acontece quando eu falo sobre eu acredito em Deus? Eu acredito no que de verdade? Porque eu começo a criar um estereótipo de Deus, e aí eu falo, o meu Deus é assim. Mas o seu Deus pode ser um Deus julgador. Peraí, mas se Deus é Deus, como é que eu coloco ele dentro do rótulo, né? A mesma coisa nas pessoas. Então, quando acreditar, falar e acreditar, eu acho que assim, por mais que eu fale que eu acredite ou não acredite nas pessoas, existe muito mais além da minha crença com relação à pessoa, né? Sim. E aí entra no termo fé, né? Que lá em Romanos ele fala, o que é a fé? A fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Então, quando eu acredito, eu quero olhar, eu dou julgo e dou um veredito. É isso. Então, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, eu acredito que isso se chama óculos. Então, o que eu faço? Eu olho, eu julgo e dou o nome. Eu rotulo. Aí, vou pegar um exemplo. Eu olho deixa eu pegar aqui um exemplo, um colaborador. Aí, esse colaborador, ele chega atrasado todos os dias. Eu olho e rotulo. Esse cara não tem compromisso com o horário. Eu já dou um apelido para aquela pessoa. E toda vez que eu olho para aquela pessoa, eu não olho o ser pessoa. Agora eu olho o fulano que está atrasado todo dia, chega atrasado. E isso daqui é ruim, porque você perde um pouco essa conexão com Deus quando você coloca o julgamento na frente das pessoas, o julgamento na frente das coisas, né? O Bruno mesmo, ele fala isso algumas vezes para mim, já falou assim, pô, Rafa, eu às vezes admiro isso, essa calma que você tem, porque eu dou no meio, eu não tenho tempo para isso, não. Eu sou o cara que vou e tem que executar, né? Eu vou e faço o negócio acontecer. Já eu procuro evitar, né? O Japa tem um jargão aí, que ele até mandou aqui, ó, Bom Dia Generais do Reino, que ele fala mais amor, menos julgamento. Não, mais compaixão, menos julgamento. É isso, né? O jargão do Japa. Isso. E por que eu falo muito sobre isso? O Jardim do Éden. Você já ouviu falar sobre as teorias do Jardim do Éden? Já escutei algumas. Não sei Ó, se. você vê que eu não estou copiando, tá? Já está escrito no livro, já está impresso meu, tá? O que é o Jardim do Éden para você, o Brunão? Hoje, para mim, é a nossa mente. Para você ter uma ideia, tá? A questão do Jardim do Éden, por isso que eu falo que é a questão de querer julgar, aqui a gente está trazendo clareza, iluminação, e a iluminação não dá para você trazer com julgamento, porque a partir do momento que você julga, você se separa. E aí tem a Bíblia dizendo que o único que tem direito a julgar é Deus. Então, quem sou eu para condenar ou julgar as pessoas? Mas quando eu falo sobre o Jardim do Éden, para alguns judeus, eles acreditam que é um lugar específico. Eles têm alguns lugares específicos que eles acreditam que está ali, só que foi oculto aos olhos dos homens para eles não enxergarem. Você acredita nisso? Cara, hoje eu não. Eu acredito que o Jardim do Éden está na nossa cabeça, tá? Que ali a gente vai ter, até hoje, momentos que a gente vai ter tanto a árvore da vida e a árvore do conhecimento, e momentos você se alimenta de cada uma. Você entendeu? E, Eu acredito nisso. e quando Jesus fala assim para Silas, não é, qual é o nome? Caraca, fugiu o nome do cara lá na cruz, ainda hoje comigo tu estarás no reino. Cara, então, primeira coisa é o seguinte:
Eu acredito, igual se você citou o seu Fernandes, eu acredito muito que ele fala, que se você for pegar aí tudo que aconteceu no Antigo Testamento é uma sombra, tá? Uma sombra do que a gente vinha viver pós-Cristo, tá? Então eu acredito muito nisso. Então, cara, eu acredito que hoje com Cristo, tá? A gente vai viver com Cristo. A partir do momento que você acredita em Cristo, a questão da salvação já está liberado, já está feito pelo fato. E quando você diz que você vai estar com Ele, eu acredito na parte que sua alma, tá, vai voltar, seu espírito para mim volta nele e sua alma vai estar com Ele vai estar com Ele em luz, né? Não acredito que seja algo um lugar material, sim um lugar energético, eu vou dizer assim. E olha que loucura, né? Que agora só para vocês entenderem por que eu tô questionando o Bruno, né? A plenitude, né? Eu acho que essa história não sei se já ouviu falar, quem não viu, é Jill Bottle Taylor. É Jillbolter. Essa menina, ela era muito estudiosa sobre o cérebro humano. Vocês perceberam que o Bruno, quando ele estava falando sobre o Jardim do Éden, ele usou muito eu acredito. Que é o quê? Eu olho, eu julgo e digo que é assim. Quer dizer que está 100% certo? Não. Só quer dizer que, ao ver dele, o julgamento é esse. E a Jill, ela comenta que ela acorda um dia com dor de cabeça, e aí ela vai fazer os exercícios de manhã dela, né? E ela é uma pessoa que estudava muito o cérebro porque o irmão dela tinha problemas cerebrais e ela queria ajudar o irmão dela. Dali a pouco, ela tá fazendo atividade, a caminhada ali, e ela foi para um lugar que ela chamou no vídeo lá chamado Lalalândia. O que era Lalalândia? Era um lugar onde a cabeça dela começa a viajar, desconectou, ela começou a ter um derrame durante o exercício ali na esteira. Então ela olhava para a mão dela, ela não via mais a mão dela, ela via o fluxo de energia da mão dela se conectando com o fluxo de energia da matéria, que era a esteira que ela estava. Aí ela, opa, peraí, tá estranho esse negócio, deixa eu tomar um banho para ver se melhora. Quando ela vai tomar um banho, pronto. Ela encosta na parede, ela já não conseguia mais nem achar os registros para fechar o registro. Aí pro cérebro dela fala, Pei, acorda, você tá tendo derrame. Ou seja, o lado esquerdo do cérebro dela começa a avisar, vamos, acorda aí, senão você vai morrer, filha. Enquanto que o direito falava, nossa, que coisa linda, gente, eu não quero mais sair daqui não. Que ela comenta que quando ela ia para aquele mundo que ela chamou de Lalalândia, era o mesmo mundo que ela estava, só que ela estava enxergando diferente. As cores eram mais bonitas, tudo era mais vibrante. Ela não conseguia sair, sentia onde ela se separava do momento externo. Mesmo que ela olhava assim para a mão dela, ela viu o fluxo de energia do oxigênio em volta da mão dela. Assim, ela fala que é uma coisa impressionante. Só que nós não vemos isso porque nós perdemos essa imaginação. Se você olhar para uma criança, um bebê recém-nascido, você tá com um pequenininho aí, de vez em quando não parece que ele tá lá na Lalândia, que ele começa a brincar assim com o vento, você fala, ué, o que esse menino tá fazendo? Ele tá brincando com o vento, tipo, tá brincando com o ar. Você fala, peraí, como assim? É porque ele ainda não tem o lado esquerdo desenvolvido. Então, como o lado esquerdo dele não está 100% desenvolvido, ele vive nesse fluxo contínuo de energia. Para ele quer comer, cagar e não ficar sujo. E dormir. Se for ver, é simples a vida dele. Ele precisa que alguém dê comida para ele, faça ele dormir, e às vezes se não fizer, ele dorme sozinho também, e troque ele. É só isso o que ele precisa. Ah, eu vou comprar um brinquedo sofisticado. Para ele, tanto faz, velho. Se o brinquedo é sofisticado ou se é só um chocalhinho. Para ele vai se divertir com o que tem. Se der um pedaço de papel para ele vai se divertir tanto quanto o melhor brinquedo, o brinquedo mais caro que existe na face da Terra, né? Então, o nosso cérebro tem essas questões de um lado ou do outro. E quando tem até uma imersão que a gente participou, não lembro se quando você participou do DSP, ele coloca um vídeo sobre um encontro amoroso, e no encontro amoroso ele começa a mostrar quando o lado esquerdo do cérebro age e quando o lado direito age. Sim. E quando eles agem sozinhos, né? O Roseli fala muito, somos trevas e luz, somos consciência e inconsciência. Ele coloca muito esses dois lados, né? E eu lembro que quando ele mostra no cérebro, cada um dos lados fala mais alto, a pessoa tá querendo ir embora. Aí dali a pouco eles fazem um acordo, falam, vamos trabalhar juntos? Vamos. Uma hora vai ser você, outra hora vai ser eu. Uma hora vai ser você, outra hora vai ser eu. E nessa brincadeira de uma hora ser cada um, aí começa a fluir e ele consegue conquistar a garota, né? Que era o objetivo do, do encontro geral. Eu acho muito massa, porque quando você começa a olhar mesmo o Jardim do Éden, essa questão,
Imagina assim, independente se você desacredita ou não, o que vai acontecer? Que acontece? O Jardim do Éden, nós podemos buscar esse jardim sempre dentro de nós. É um acesso que nós temos. Só que, como eu me desconectei quando eu comi do fruto, né? O que é comer o fruto? Porque se vocês olharem na Bíblia, todo mundo fala muito, eu até brinco, porque o pessoal fala que comeu a maçã, né? Pergunto, a maioria das vezes quando eu pergunto qual foi a fruta que Adão e Eva comeu, aí todo mundo fala maçã. Não foi maçã. Foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aqui eu ainda trago até uma pergunta maior. Você já ouviu falar da teoria por que o Lúcifer foi jogado aqui para a Terra? Eu acredito que sim, não sei se é a mesma. Tem a teoria, se eu não me engano, está no livro de Enoque. É um apócrifo que não está na Bíblia, mas é um livro que os judeus usam muito como referência, tá? Para falar sobre alguns lugares. Para você ter uma ideia, o Pablo Marçal ele fala muito sobre os céus, as camadas de céu, né? Você tem, se eu não me engano, 7 ou 10 céus. No livro de Enoque explica o que tem em cada esfera. Entendeu? No primeiro céu, o segundo céu, e vai subindo até chegar no reino, no trono dos tronos, né? No rei dos reis. E aí, nesse livro de Enoque, ele explica que assim, imagina que aqui na Terra, quem governava e cuidava da Terra era o Satanás, o Lúcifer. Mas porque ele era um anjo bom, ele estava aqui para cuidar, para governar. E aí os anjos chegaram nele e falaram assim: pô, mas você é tão bom, por que você não conversa com Deus para você ser como Deus aqui na Terra? E Deus estava organizando, orquestrando todo o plano dele. Olha que louco, porque Deus fez tudo aqui na Terra como se fosse para ele. Tem até uma passagem, uma história que eu gosto de assimilar aqui, não está no livro, mas eu gosto, que é assim, tinha um rapaz que tinha construído um empreiteiro, e já tinha feito 100 casas para um cara muito rico, né? E aí, na 100ª primeira casa, já estava faltando aí 2 meses para ele se aposentar. O dono chamou o empreiteiro e falou, cara, tem como você fazer só mais uma casa para mim, só a última, depois dessa daí você pode se aposentar em paz. E aí mostrou o projeto. Aí o empreiteiro olhou e falou, cara, pra fazer um projeto desse aí, eu preciso de pelo menos 6 meses para fazer uma casa dessa. E, cara, faz o seu melhor. Faz o seu melhor, do jeito que dá. E aí ele foi fez daquele jeito. Só que assim, ele queria se aposentar em 2, tinha 6 meses para fazer a casa. Então ele fez de qualquer jeito. Colocou o pior material, fez do jeito, assim, foi a última casa, mas foi a pior casa que ele fez. Quando ele chegou pro dono e falou assim, ó, tá aqui a chave da casa. Tá construída, tá pronta. Ele, muito obrigado, viu? Aí ele pega a chave e devolve para ele e falou, Tó, essa aqui é a sua casa. É a forma que eu encontrei de te agradecer por todos esses anos que você me ajudou. E é o que acontece muitas vezes quando eu vou fazer alguma coisa, que ao invés de eu fazer o melhor que eu posso para ajudar as pessoas, eu faço de qualquer jeito. E aí o que aconteceu? Quando Deus fez a terra, ele fez o melhor, o perfeito, para ele morar. Ele fez para ele habitar na terra. E se você olhar no Evangelho de João, ele falou que no princípio era o verbo e o verbo se encarnou. O princípio existia antes de tudo e nada existia sem ele. O verbo, quem é o verbo? Jesus Cristo. Ou seja, Deus fez tudo isso daqui pensando em vir morar. E ainda fala lá, você olhar lá no comecinho de João, fala, e o verbo se encarnou entre nós, mas os que estavam aqui não aceitaram ele. Ou seja, ele fez tudo para ele e deu de presente para os seres humanos, o planeta Terra. Só que o que aconteceu? Os seres humanos não aceitou Deus quando veio, que é quando não aceitaram Jesus. Rejeitaram a Jesus. Mas aqueles que ouviram, que nasceram do Espírito, esses ouvem a sua voz e o obedecem. Mas todo o restante vai fazer o quê? Vai recusar Jesus. Está lá em João. É logo o primeiro capítulo. Eu li aquilo ali e falava assim, cara, que papagaiada, mano. Vamos direto para o assunto. Eu não entendia o que ele estava querendo dizer ali. Hoje, quando eu vejo, cara, que profundidade tem ali logo no primeiro capítulo de João. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque o Lúcifer ele era o dono aqui da Terra. E aí ele sobe lá no céu e fala, cara, ô Deus, eu queria ser como você. Será que nós não conseguimos? Quero fazer aqui uma petição para ser como Deus. Tem gente que acha que o diabo queria ser maior que Deus. Ele não queria ser maior que Deus, ele queria ser como Deus aqui na Terra. Porque ele governava aqui, ele cuidava de tudo aqui. E aí Miguel vem e luta contra ele lá, falando, quem como Deus? Ninguém é como Deus, e foi o pecado dele. E aí se você olhar lá no Gênesis, quando ele chega, ele pergunta assim para a mulher, é verdade que você não pode comer nenhuma fruta? Ele já começa com uma pergunta para puxar assunto, mas ele já sabia a resposta. A mulher, não, lógico que não, a gente pode comer todas. Ué, mas e aquela ali? Não, aquela ali a gente não pode comer, porque aquela ali, se a gente comer, a gente vai morrer. Não são essas palavras, tá, gente? Mas a história é mais ou menos essa. Se aquela ali a gente vai morrer.
Deus falou que vocês iam morrer. É mentira. Vocês não vão morrer, não. Pra quê? É só comer. Sabe o que vai acontecer? Se vocês comerem esse fruto, fala Ronaldo, beleza? Ó, a Ju por aqui também, a Nath. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Qual foi o motivo que o diabo foi mandado embora para a terra, foi condenado à prisão? Querer ser como Deus. Olha só que quando você tem um bloqueio, você costuma replicar isso para as outras pessoas. Então, vou pegar um exemplo aqui, tá? A pornografia. A pornografia, todos nós sabemos que isso é prejudicial ao ser humano. Aquela questão da imagem, você prejudica até a questão da sua capacidade de imaginar. Só que quem tem tendência a usar pornografia, o que ela vai fazer? Ela vai te incentivar a usar isso. Porque ela está fazendo isso e ela acha bom. A mesma coisa, quem bebe. A pessoa que bebe, você já viu alguém que bebe e fala assim, não bebe não? É difícil. É difícil uma pessoa que bebe falar, não bebe não, que isso faz mal. É difícil. Não estou dizendo que não exista. Entendeu? O Ronaldo aqui, ó. Fala, rapazes, muito bom ouvir vocês. Ô, Ronaldão, faz tempo. Vai ter hoje. Ronaldo, hoje vai ter um circuito de palestras lá nos 12 Conselheiros. Se quiser participar, cara, bora lá, hein? Vai ser muito bom para treinar a palestra. E aí, o que ele faz? O pecado dele, ou a tentação que o diabo teve, é querer ser como Deus. E o que ele faz com o ser humano? Ele tenta colocar o ser humano como Deus. E até hoje, quantas vezes, Bruno, eu ou você queremos fazer tudo pela força do nosso braço? Sim. O que nós estamos fazendo aqui? Querendo ser como Deus. E quando fala da serpente, que nem você falou lá, nossa mente, né? Assim como o fruto, o fruto do jardim do Éden, ele está dentro de nós, a serpente tagarela, ela está aqui dentro ainda falando. Está aqui, ó. Eu uso muito essa metáfora porque às vezes a pessoa pensa que a serpente tagarela é o diabo, então ela só se manifesta quando está possuído. Não, filho, não. Tem uma serpentezinha aqui que está o tempo todo falando, cara, você não é capaz, você não pode, você não dá conta. Então, existe essa serpente aqui, ó, o tempo todo na nossa cabeça. E como é difícil você baixar o volume dessa serpentezinha para ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que está para além do que você está escutando, sentindo. Sim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Então, o que acontece, né? Quando a gente perde, eu até comentei aqui uma parte que eu achei bem interessante aqui, ó. E quando é que nós perdemos o acesso a esse estado de plenitude? Já está dentro de nós. Você já parou para pensar em qual foi o crime que o diabo cometeu? Cadê, ó? O primeiro de todos vem o ego. Esse egoísmo faz você pensar que você é o centro da terra. E o outro é a soberba. Você achar maior, você achar melhor do que os outros. E qual que é interessante, né? Quando eu como muito comida não saudável, o que acontece com o meu corpo? Vai ter reações, né? Você vai ter o preço por isso. Então, vou pegar um exemplo. Às vezes a pessoa está com sobrepeso. Existem casos de saúde? Sim, existem. Mas na maioria das vezes é a alimentação inadequada. Tudo que eu como, de uma certa forma, eu passo a ser aquilo. Por mais que eu não queira aceitar a realidade. Se eu como muita comida industrializada, a produtos, nem vou dizer comida nem alimento, produto alimentício, né, que é diferente da comida, a comida é coisa natural. Produto alimentício é tudo aquilo que vem industrializado que o ser humano criou. E é como o leão brandando a buscar quem possa tragar. É isso aí, ó, o Ronaldo comentando sobre o diabo, né, que ele fica dragando aí, brandando. E o que acontece? Quando eu como, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, eu me identifico com ele. E é aqui onde mora o grande perigo. É eu dar a minha identidade de filho, da minha identidade, porque foi o que Jesus nos fez. Ele nos trouxe para ser filhos. Mas eu faço o quê? A minha identidade agora passa a ser a identidade de pecador. Olha que loucura. Não quer dizer que o fato de eu ser filho, que eu não vou cometer pecado. Mas agora eu não me identifico mais como pecado, porque eu não sou pecador. Olha que loucura. É isso. Se a gente olhar, isso aqui, gente, vai bugar a cabeça de quem tem questão de religião. Porque a minha vida inteira eu aprendi na religião de que eu sou pecador. E não estou dizendo que você é o eu sou, né? Olha só que louco. O eu sou que habita em mim é pecador. Eu estou dizendo que Deus, o Deus que habita em mim, ele é pecador. Não. Eu posso estar cometendo um pecado. De uma certa forma, sim. Porque existem coisas que não tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
Agora, o fato de eu estar fazendo algo errado não significa que eu sou aquilo que eu faço de errado. Porque quantas vezes o Bruno quer acertar e fazer o bem, e ele até busca fazer isso, mas sem querer ele ouviu uma serpente tagarela que parecia que era a voz de Deus e essa voz acabou prejudicando ao invés de ajudar. Quantas vezes o Bruno resolve emprestar um dinheiro? Teve um rapaz que me ligou ontem pedindo um dinheiro emprestado. E assim, eu até ajudaria com o maior prazer o cara. Só que eu tenho um monte de dinheiro investido e não tem dinheiro na conta. Na conta mesmo eu saco para pagar as contas só. Eu não fico deixando dinheiro na minha conta. O cara até falou: eu nem saio muito do meu celular, eu tenho um celular que fica em casa, porque se alguém vem aqui, ele vai querer pegar o dinheiro. Eu falo: cara, os meus investimentos tem que ser saque planejado, porque não adianta se eu falar, vou sacar hoje, eu não consigo, demora um tempo para sacar. Por mais que o cara pegue meu celular, tá tudo investido, a grande maioria. Ele vai pegar ali uma quantidade que eu uso pro dia a dia. Não vai ser algo absurdo. Entende? Porque está tudo investido. Então, não consigo emprestar o dinheiro para o cara no dia, no ato. Mas quantas vezes também pode ser que eu empreste esse dinheiro para a pessoa? A gente estava semana passada dando uma mentoria, né, Bruno? E a gente falou: a nossa maior dúvida não é te dar os 100 mil reais de investimento para você fazer o seu negócio. A nossa maior dúvida é se eu colocar esse dinheiro aqui, se você vai ter estrutura psicológica para administrar esse dinheiro, ou se eu coloco esse dinheiro eu vou acabar te enfiando mais no buraco ainda. Às vezes a gente acha que a pessoa precisa do dinheiro, mas ela precisa ter estrutura para suportar quando chegar o dinheiro. Né? Então, quando eu como do fruto do conhecimento, o Japa quer entrar, falou que pode entrar. Manda a solicitação aí, Japa, que dá para você entrar sim. Então, quando eu como do fruto, né, eu acabo me separando, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, por mais que eu ache que eu sou uma pessoa inteligente, por mais que eu tenha lido um monte de livro, Jesus, quando ele fala para os discípulos assim, sabe por que vocês não fazem milagre? É porque vocês não leram muito livro, é porque vocês não fizeram mentoria, é porque vocês não fizeram imersão. É assim que Jesus falava na época dele? Oh, Cara, uma coisa que você me pôs para pensar, que eu estou pensando aqui, sobre, você falou do ego, né? Que, voltar aí um pouco, que o Lúcifer caiu por ego, né? Você já ouviu falar do Freud, acho que é Freud, fala sobre os três egos. três ego. Três egos. Se eu não me engano, é o ID, super ego, e tem um outro que é o ID, que é a identidade pessoal, você, as necessidades básicas de sobrevivência, tá? É sede, fome, medo, o ego, né, que seria a parte mais emocional, mais impulsiva, que busca ali o princípio da realidade, que é a parte, e o superego, que seria o juiz interno. Certo, vamos de novo. O ID, que é a E identidade. a parte, exemplo, vou te dar um exemplo. Você tá num lugar, você tá com fome. Cara, seu instinto é você ir lá comer, beber, sede, e, cara, você tá cagando ali, se você estiver na sociedade, você tá nem aí. Você vai focar em você, que é a sua necessidade primária ali. Tem o ego que lida com a parte, que é o ego mesmo, né, que liga com a parte da realidade, né, que seria o mediador, tá? Que seria a parte que media ali entre, eu tô com fome, mas meu filho também tá. Então eu vou dar preferência por ele, porque eu tenho uma criança, a criança mais refém. Por exemplo, você está num momento de emergência. No momento de a primeira ideia do ID é o quê? De se proteger. Mas você vê que tem uma criança, tem uma mulher, você vai se pôr em situação, seria o ego de mediador ali. E tem um superego, que é a parte que fala sobre do juiz interno, né? Que seria o juiz interno nosso mesmo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas colocando o ego sempre como algo muito ruim. E eu acredito que, como tudo na vida, é o excesso daquilo que se torna ruim. Sim. Por exemplo, Quando eu coloco o o cara veio ego, com dinheiro para você. O que te protegeu ali, às vezes você não cair num golpe, alguém, não dessa pessoa específica, mas de alguém que te impediu a não cair no golpe, foi o seu ego de proteção. O dinheiro é meu. Então eu vou dar para alguém por quê? Isso é ego.
Então, assim, eu vejo muito o pessoal colocando o ego sempre como coisa ruim. E eu não consigo enxergar o ego só como esse vilão. Para mim, o ego é uma proteção nossa, assim, entendeu? Eu entendo, tá, Bruno? Mas o que acontece? Às vezes, assim, discriminando, não estou dizendo que o ego ele seja ruim, mas o egoísmo, que aí é o extremo, ele acaba sendo ruim. Vou pegar um exemplo. A mulher, ela pensou no Adão quando ela estava comendo o fruto? Ou ela só pensou no benefício de ser como Deus? Tá. Mas Opa, bom dia. fazer uma analogia, então, mano, ela já não pensou, às vezes, lógico, tá viajando aqui, filosofando. Mas será que ela não pensou que isso, comer esse fruto, traria um benefício tão grande que beneficiaria o Adão também? Para começar, vamos lá. Você tem um acesso a Deus todo dia. Ou seja, você tem a plenitude. Nada te falta. O que você vai passar fora disso? Tá, hoje é fácil você falar porque você tem a visão de fora, tá? Hoje você tem a visão do macro. Mas quando você. Vou te dar um exemplo, mas trazer algo para mais perto. Cara, quando você vai tomar uma decisão, você nunca toma uma decisão achando que aquela é a pior decisão. Não mesmo. Você sempre fez o melhor com o que você tinha de informação. Exatamente. Então, olhando, não estou falando que a atitude foi certa, mas olhando aquela por fora, será que na cabeça dela essa decisão não seria uma melhor decisão, não pelo ego, mas seria uma decisão melhor para ambos? O, o que acontece ali, né? Na ruptura? O problema não é o conhecimento em si. Só que, vou pegar um exemplo, para você aprender algo novo, uma coisa simples que a gente vai trabalhar aqui bem, o Japa falar também, depois eu quero ver a opinião dele nessa questão. Imagina que nós temos a antiga e a nova aliança. Só que a maioria das religiões, elas acostumaram as pessoas a partir pelo medo e não pelo amor, não pela graça. Porque por Certo? medo é mais O que, fácil que eu você tenho, segurar as pessoas, né? o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que trabalhar para eu entender a nova aliança, eu tenho que desconstruir todo o meu conhecimento da antiga aliança. Tudo aquilo que eu acreditava que era na base do medo, quando vem Jesus, eu tenho que aprender de uma forma diferente, eu tenho que entender de forma diferente, que foi para isso que ele veio. Só que o que faz eu não concordar e, digamos assim, abre aspas, abandonar a antiga aliança? O meu apego. O que acontece? Vou pegar um exemplo, tá? Por mais que você falou sobre o ego. O único ego que eu acredito que ele vai ser interessante vai ser o ego específico da identidade. O outro que você fala da proteção, vou pegar um exemplo, né? Que eu já falei isso com você também. Ah, eu dei a comida para o meu filho ou para uma outra criança. Se fosse qualquer outra criança, você daria essa comida ou só está dando porque é para o seu filho? Não, Ah, só porque é seu filho. Então isso é apego, não é? Não, você não está usando isso daqui em benefício do reino. Qual que é a questão do ego? O ego ele só existe nas coisas materiais. Então quando eu trabalho o ego, todo ego. Lembra que nós temos o lado esquerdo e o lado direito? O lado esquerdo ele é egoísta. O lado direito é fluxo de energia, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma, é só fluir a energia. Entendeu, Bruno? não, não. O que eu digo, não estou dizendo que o ego ele é o maior vilão. Não, eu entendi, tá? Eu estou só trazendo questionamento, tá? Eu estou trazendo aqui pontos de reflexões sobre isso. Porque muitas vezes, cara, eu sou a pessoa que gosta de questionar muito. Então, muitas vezes, eu vejo verdades sendo imputadas em mim sem questionamento. E Nem deve. eu sendo imputado sem questionamento, isso me traz desconforto. Com tudo. Tudo eu vou me questionar, cara. Eu sou uma pessoa extremamente questionadora por isso. Tudo eu vou me questionar, cara. Calma aí, isso aí. Então, sempre eu vejo, principalmente colocando visões que, cara, tem que ter questionamento. Então, um exemplo foi agora foi do ego. Mas igual você falando sobre o Antigo Testamento, cara. O que acontece? É mais fácil você reter alguém pelo medo do que pela graça. É muito mais fácil. Você, cara, você por quê? Para você entender que hoje você não faz algo porque está a identidade sua lá dentro, você tem que ter um nível de expansão de consciência muito grande.
que eu acho pouco provável em uma multidão você conseguir desenvolver em todo mundo. Eu acho que para a pessoa desenvolver, ela vai estar tem que estar num grupo menor de consciência. Por quê? Aquele grupo menor vai estar falando uma linguagem que a pessoa entende melhor. Então, a didática do catecismo, para mim, é melhor. E ela conecta com eles. Para minha esposa, ele já não conecta. Então, se ele está pregando isso numa multidão e a intenção dele é reter aquele pessoal dentro de uma igreja, uma coisa que eu sei que não é a intenção dele, mas se a pessoa, os grandes nomes de religiões aí, usa isso para reter o público, para quê? Porque vai fazer ganhar dinheiro, tá? É manipulação, é muito mais fácil reter pelo medo do que pela libertação. Sim. Mas aí vamos só trabalhar dois pontos aqui, que ele está falando do medo e depois do ego, né? Vou voltar no ego, que é assim, do meu ponto de vista, o ego, ele sempre vai estar ligado a algo material. E sempre quando eu me apego a algo material, eu sei que existe um sensor que vai sempre me falar. Lembra que eu falei que o ego ele era muito importante para a sobrevivência no tempo da caverna. Só que para os dias de hoje, que não tem esse perigo constante, ele não é tão útil quanto ele era naquela época. Naquela época, quando eu tinha risco de animal para atacar, que eu tinha que caçar para sobreviver, ali ele era muito mais útil do que agora. Então, quando eu trabalho a questão do ego, vou pegar exemplos, tá? Que eles falam todo ego extremo vai ser ruim. Hitler, o que fez acontecer a Segunda Guerra Mundial? O Tratado de Versalhes, onde que eles queriam culpar a Alemanha pelo problema da Primeira Guerra. Aí a Alemanha falou, o que? Não, e começou todo aquele contexto de manipulação em massa. O que foi isso? É ego. Todo momento, se eu sou da guerra, essa guerra que está tendo na Israel, a gente comentou esse tempo atrás em outra live. O que é? É problema de ego. No fundo, as grandes guerras, as grandes destruição em massa surgem do quê? Do ego de alguma pessoa. Porque se você tirar fora, e aí eu falo sobre o ego, olha isso. O cara era Deus. O cara era Deus, veio aqui, deixou os caras deixar ele pelado e crucificar ele na cruz. Cadê o ego dele? Ah, mas isso foi prejudicial. Com certeza, ele morreu na cruz. O cara entregou a vida dele na cruz. Ele é um cara que destruiu totalmente o ego, é Jesus. Então, quando eu falo que o ego ele é bom, eu posso estar dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi bom, porque ele não pegou. Qual foi o ego que Jesus manteve na vida dele? Você tem uma ideia, tem uma passagem, agora eu não lembro o livro, que fala que quando a pessoa vai ser crucificada, por exemplo, no caso de Jesus, o que acontece? Existe a madeira, né, que é feita a cruz. A pessoa que é crucificada, eles vão na casa da pessoa, arrancam a coluna principal do telhado e dessa coluna fazem a cruz para a pessoa carregar, na casa dela. Aí o que aconteceu? Por isso, aqui vai explicar o que em João que ele mostra, onde ele fala assim para a mãe dele: mulher, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. O que aconteceu com Maria quando Jesus foi crucificado? Ela ficou sem casa, porque a casa dela foi destruída para fazer a cruz de Jesus. Então o que acontece na teoria ali dessa questão? Ele fala: João, deixa minha mãe morar na sua casa aí. Agora ela está sem casa. Até a mãe dele ficou sem casa, sem teto, sem nada, porque ele deu o pago que ele cometeu. Aonde que está o ego aí? Entendeu? Agora, sobre o medo. Ô Japa, você quer comentar alguma coisa sobre o ego aí, antes da gente falar do medo? Assim, bom dia. Bom dia. Ontem eu fiz uma live sobre um tema simples, né? E o que Deus colocou no meu coração é ser simples e coração ensinável. Então, estou vendo aí a conversa de vocês. Eu não sei até que ponto o ego todas as coisas têm dois lados, né? Do lado, conforme você coloca o sentimento. Certo? Se você não tiver ego nenhum, realmente você não vive. Você precisa viver. E uma parte da vivência é ter um ego. Ontem eu estava falando sobre a simplicidade, porque as pessoas não são
felizes, né? Porque coloca o ego, a simplicidade, o ensinável. As pessoas realmente não são felizes porque não se entrega ao natural, não abre o coração. Então, se a pessoa não abre o coração para Deus, é um tipo de ego que não consegue Deus trabalhar com toda a intensidade para você. Só estou fazendo o que estou fazendo por quê? Porque deixei meu ego de lado e entreguei minha vida, meu coração para Deus, para que Ele possa trabalhar plenamente, da maneira que Ele quiser. E por isso que realmente eu vivo novidade de vida, excepcional. E assim, por que as pessoas não são felizes, né? Então, o ego, no meu caso, a pessoa fica com a ego, né? Ego. No que eu falei ontem na live é sobre a pessoa entregar um pouquinho, entregar por completo, não é por um pedaço, não. Simplesmente para a felicidade entrar no seu coração, é fazer Deus. Nós temos o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então, vai ser com que Deus tenha liberdade para usar a gente. E Deus usar cada um de nós conforme Ele quer, aí nós acessamos a felicidade. Então, sobre o que estava falando, agora, é importante para cada um de nós entregar, abrir o coração, porque Deus não rompa a porta, ok? Essa é a minha opinião sobre o ego, e para mim é a simplicidade que acessa o coração de Deus, ok? Show de bola. E aí que é o interessante, né? Que o Japa falou sobre a questão do milagre. Não estou dizendo, gente, assim, vamos lá, que nem o Bruno falou, e eu concordo, tá? Todos os extremos, eles vai sempre ter uma tendência a te levar a acreditar em coisas que tá errado, tá? Então não vou dizer que o ego, por exemplo, no sentido de sobrevivência, o ego acaba te ajudando. Mas tem casos que quando você trabalhar o ego, o que vai acontecer? Você vai prejudicar outras pessoas. Eu até lembro uma vez que me perguntaram assim, cara, como é que eu faço para saber se o que eu quero fazer é da vontade de Deus? Aí eu pergunto, vai beneficiar só o outro? Vai só o outro, e você? Não. Então esquece, isso não é de Deus. Vai beneficiar o outro e você? Vai. Opa, legal, segue aí. Só beneficia você? Meu, se questiona direito de novo esse negócio. Porque normalmente, quando é algo que vem para ajudar a todos, é algo que vem de Deus. Normalmente, tá? Vou pegar um exemplo. Quando eu venho só para ajudar o outro e não te ajuda, e aí? Então, isso daí não vai beneficiar. É que aquele negócio, a matemática de Deus é sempre multiplicação, né? Tá. Então, se só ajuda os outros, como é que você multiplica? Tá, Quanto que é qualquer número vezes zero? O ego falando? Também. Aí, nesse caso, aí que está a questão, que a gente vai sempre ponderar dentro do nosso conhecimento, né? Que o que é que nos apega? Vou pegar um exemplo. Quando a galera vem aqui para Alphaville. Aqui em Alphaville existe todo um contexto de influenciadores ali. E aí você começa a se aproximar dessas pessoas. E uma hora acontece o quê? A pessoa bate no seu ego. Porque você acha que você é uma coisa e a pessoa não dá a mínima para você, te ignora. O que vai acontecer com isso? Você tem dois caminhos que eu vejo o pessoal seguir. Você vai embora ou você sujeita a ficar ali. E se você sujeita, você vai falar, mas você se sujeitou, então você aceitou aquilo. De um jeito ou de outro, é o ego falando. Quando que você não vai se ofender? E aí que é legal, porque você nem se ofende. Quando você não coloca o ego, a pessoa pode te ofender, ela pode falar alguma coisa, mas você não se ofende. Você vai aceitar aquilo e ver o que você pode usar na sua vida. Você não chega... Vou pegar um exemplo. Não tem nada a ver com quem é você. Porque ninguém te ofende. Você que se ofende com o que é total. Sim. Mas aqui eu estou dizendo, você já tá no nível de clareza um pouquinho acima, né? Não é todo mundo que dá esse nível de clareza.
Não, A pessoa não tem o direito de te ofender. o que eu vejo muito? Eu vejo muito. A pessoa, muita gente falando de ego, 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 ego. Aí a pessoa se torna uma pessoa extremamente frouxo, sem atitude, porque, não, isso é ego. Então, uma pessoa que não tem atitude de fazer nada na vida, não, porque se eu for fazer isso, eu ofender alguém, Aí eu a gente tem que ter momentos que a gente vai ter que partir para cima. Um exemplo, você está no sua casa, por um cara aí, tá? Por um cara aí com a arma para matar sua família. Você vai lá e mata o cara. Mas vai estar morto. E aí? Você não vai. Eu te isso aí, você está agindo por amor à sua família. É um princípio bíblico para defender. Ô, Bruno, eu lembro que eu fui no churrasco. E o cara veio com essa mesma história, mano. Eu vou falar a verdade pra você, tá? Do meu ponto de vista e do ponto de vista cristão, tá? O cara tá com uma arma. Vamos lá então. Vamos raciocinar. O cara tá com uma arma pra matar minha família. Isso me dá o direito de eu pegar a arma desse cara e matar o cara. Sim, total. Não, pelo princípio bíblico, não. Sim. Quem que Cara, deu a vida pra essa pessoa? Quem deu a vida pra essa pessoa? vamos lá. Eu não sei em passagem bíblica, eu não entendo. Mas vamos lá. Seu dever, como? Você já me falou isso, você tem 3 deveres para sua família, não é? Sim, Uma delas é proteção. Se você não está sim, fazendo, você está descumprindo a sua família. sim. Você está colocando a sua família em risco. Se você sou obrigado a proteger a sua família, você tem que proteger. Mas a Não tem questão de ninguém. proteger sua família não chega ao ponto de você tirar a vida de outra pessoa. É Mas aí que entra a questão. se você não tem escolha, se você não tem escolha, e aí? Ué, se você não tem escolha, você vai ter que fazer. Vai fazer o quê? Mas eu Não, acho difícil você não ter escolha. Você sempre vai ter alguma outra escolha. Sei lá, alega tem, o amigo. cara, dá o tiro nas duas pernas. Amigo, falar quando você nunca viveu uma situação é fácil, Então, eu sei que você já passou por algo entendeu? parecido aí, você sabe muito bem do que é. O que eu digo assim, ó, que a vida, quem deu foi Deus. Então, o único que tem direito de tirar a vida é Deus. Por que eu tô falando isso? Porque se eu pego o revólver e mato uma outra pessoa, eu estou me achando no lugar de Deus. Entende? O que eu tenho que procurar é outras formas. Não estou dizendo que quem matou vai para o inferno, pelo amor de Deus. Aqui não é. Volta na questão do medo, não é isso. E que eu também faria isso. Eu estou dizendo que o que Jesus faria. Tá? Não estou dizendo que eu faria, porque assim, na hora da emoção, que a gente vai descobrir o que eu faria. Dá para falar agora. Agora é filosofia. Tem que ficar filosofando quando que eu vou fazer. Na hora que o couro come, eu quero saber o que você vai fazer. E aí que eu tenho interessante, porque assim, se eu olhar pelo princípio, eu tava no churrasco, eu lembro que o cara bateu e falou assim, Jesus Cristo mataria. Eu falei, tá, me mostra na Bíblia onde que ele matou alguém. Você também. Oi? Peraí, Jesus não teve passou a esposa e voz, eu não filho, escutei. né? Jesus não teve família, de princípio de filho e esposa. Então não tem. De uma certa forma ele teve, ele tinha a mãe dele, né? Não, mas tá. Mas a família, então quando ele é filho, ele está sobre a governança do pai dele. Não seria sobre a atitude de pessoas. Jesus está ali como filho. Você se torna rei quando você tem sua família. Ou na Não, mas no morte caso do de pai. Jesus, o pai dele morreu quando ele tinha 15 anos. Então ele assumiu a liderança da casa com 15 anos. Eita. Entendeu? Mas ele não teve, eu falo, o família é poder família, você está vivo, o meio, você nasceu, construir sua família. E tem um Sim, peso ele mais. não se casou. Ó, Ô Japa, você consegue montar um pouquinho o áudio aí? Que tá fazendo muito barulho, não tá conseguindo entender o Bruno. Oi? Você consegue mutar um pouquinho o áudio? Que tá fazendo barulho, não consigo entender o Bruno. Eu vou sair e concentrar aqui mais na corrida. Tá ok? Tá bom, então. Valeu, Obrigado pela sua obrigado. presença, viu? Obrigado. É isso aí. Agora estou no Grajaú 473, tá? Tô mais Beleza. perto aqui da galera.
Ok, bom dia para vocês. Bom dia, Bruno. Ok, Até mais um já. abraço. Tchau, tchau. Eu vou continuar assistindo vocês, tá? Tá bom. Então, Que ele não tá fazendo muito ruído, não tá conseguindo entender. Mas vamos lá então sobre a questão do medo e do ego aqui com relação à proteção à família. então vamos lá. Assim, voltando a frisar o que você falou, a gente não está falando nada sobre questão de salvação, tá? A gente está falando sobre atitudes. Então, assim, porque eu vejo muita coisa, cara, concordo plenamente, tudo isso no mundo hipotético, tá? Um mundo ideal seria isso. O mundo fantástico de Tá? Bob seria isso aí. Seria isso. Mas trazendo para a realidade que a gente vive, principalmente uma realidade brasileira, cara, Bruno, não concordo que seria algo, seria uma atitude de ego ruim, tá? Eu tomar uma atitude dessa. Você mataria esse cara independente da situação? Se não fosse sua família, fosse qualquer outra pessoa, você continuaria matando esse cara também? Vamos lá. Se essa pessoa, não é que eu vou estar chegando num lugar aleatório, estou num lugar, tá? Eu estou num evento, estou em qualquer lugar. Tem só eu, não tem ninguém da minha família. Chega um cara, tá? Com a arma para roubar, para matar. Cara, se eu tiver a oportunidade de me defender, você pode ter certeza que eu vou me defender da forma que eu posso. Não vou virar para o cara, você não pode fazer isso. Não, amigo, senta aqui, deixa eu conversar, você não pode fazer. Não. Cara, infelizmente, no meu ponto de vista, guerra você combate com guerra. Você não combate. Aí vai virar que é a teoria dos esquerdistas. Você tem que subir na favela com flores. Não tem pode subir combatendo. Mas, e agora se você fosse outra pessoa, dentro do... Agora coloca como se você fosse Jesus, o que ele faria? Cara, a gente está trabalhando com achismo, tá? Se Jesus fosse uma pessoa que preocupasse tanto com isso, tanto com o que a pessoa teria feito, seria a pessoa 100%, se for pegar os 12 que andavam com ele, nenhum estaria com ele, né? Então, o que vai acontecer assim, a gente parar para pensar, o Jesus, ele é um cara que ele nunca se apegou à estética. Hoje em dia, as pessoas estão tão preocupadas em ver o que você tem, que elas esqueceram de saber quem você é. E Jesus não estava nem aí porque você tinha, ele queria saber quem você era, né? E mesmo com os seus erros e todas as suas falhas. Então, quando eu olho essa questão, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo. A pessoa está num banco e vai assaltar o banco. E se você tiver a oportunidade, você vai render essa pessoa. Não vamos nem chegar ao ponto de matar. Essa pessoa vai ser presa, que é uma coisa justa, né? Só que a pergunta é, você rendeu essa pessoa ali por quê? Faço uma pergunta. Justa em visão do quê? Oi? Em base do que essa pessoa é justa? Princípios bíblicos, né? Um exemplo, porque aí você está julgando a pessoa. Se você for olhar nesse ponto que você está trazendo, cara, você sabe o que a pessoa viu. Às vezes a cultura que essa pessoa teve que implementar, que isso é certo. Sim, eu não estou dizendo que a pessoa está fazendo na cabeça dela. Eu estou dizendo agora de princípios bíblicos o que é certo, não a cabeça da pessoa. Quando você lê a Bíblia, o que você tira de princípios bíblicos? O que você tira de essência quando você lê ali? Né? Vou pegar agora vou mudar aqui, vamos trabalhar só no mundo da forma e no mundo da não forma, que é bem mais simples quando a gente começa a tirar o apego, né? Porque tudo isso daí, muitas vezes, o ego, 99% das vezes, é apego. 1% das vezes é aquilo que a gente está falando que é essência, identidade, que nos ajuda. 99% das vezes é apego. Vai estar relacionado a que a gente queria chegar a se proteger. Mas vamos lá. Dentro do ego, né, do conceito aqui, o que é o mundo da forma? O seu corpo. Tudo que você tem aqui, isso aqui é forma, tudo que é de matéria é forma. Até inclusive o seu pensamento, ele já pertence ao mundo da forma, porque tudo primeiro foi pensado e depois foi criado. Aonde está no mundo da não forma? No fluxo contínuo de energia, do lado direito do cérebro. Olha que louco. O que faz você se apegar ao mundo da forma? Ah, mas a pessoa vai te matar. Eu lembro que uma vez, eu conversando com um padre, inclusive,
Eu falei, tá, mas e esse caso de matar? Ele falou assim, Rafa, eu posso falar a verdade? Eu deixo ele me matar. Por quê? Porque podem roubar a minha vida daqui da terra, mas nunca a minha integridade diante de Deus. Agora, a partir do momento que eu vou e mato uma outra pessoa, eu me julguei no lugar de Deus. Então, nesse caso, tô falando o que o padre falou que fez sentido. Eu falei, mas mesmo se fosse Hitler, você não mataria? Porque a quantidade de gente que Hitler matou, um matasse Hitler lá no começo, tinha resolvido toda essa treta de tanta gente que morreu depois. E você sabe que a história do Rito, com a época quase se afogou, né? E um padre salvou ele, né? Quando eu era criança. Se esse padre soubesse, provavelmente enfiado a cabeça dele mais um pouquinho, né? Caramba, mas brincadeiras à parte com relação a Hitler, tá, gente? E é isso que é engraçado, porque quando a gente fala sobre a vida, tudo isso daí é apego. Quando entendemos que somos seres espirituais, seres eternos em corpo carnais, isso aqui, a carne, a roupa que você usa, o filho que, abre aspas, você tem, na verdade, enquanto você está aqui. Você morreu. Que filho que você tem quando você morrer? Então, muitas vezes, as atitudes que nós teríamos com o nosso ego, ele vai estar conectado ao mundo da forma. E aí, o que o ego muitas vezes faz? Ele cria apego. O apego ao meu, ao seu. E esse apego é o que nos distancia do fluxo contínuo de Deus. Vou pegar um exemplo que você acabou de falar. Está escrito na Bíblia. Deixa eu fazer um parênteses. Hoje eu estou fazendo o advogado aqui do diabo. Vamos lá. Então, você está falando que todo apego desconecta de Deus. Sim. Todo. Eu não consigo pensar agora um apego que não te conecte, que não te desconecte de Deus. Se você lembrar de um, dá um aí. Eu não consigo pensar em um apego, uma coisa que você esteja apegado no mundo da forma que não te desconecte de Deus. No mundo da forma. No mundo da forma. No Então, mundo da não forma não existe apego. No mundo da não forma, daquilo que a gente não existe, ou seja, no mundo do ser consciência plena, não existe apego. Porque tudo flui num fluxo contínuo de energia. Tudo, eu vou pegar aqui Romanos, acho que é 8, deixa eu até confirmar aqui, peraí que eu já falo para você. Romanos 8, 28. Fala assim, ó. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Quando eu estou conectado no mundo da não forma, não existe fato bom ou fato ruim, é só um fato. É que nem, por exemplo, um acidente de carro. O acidente de carro, vou pegar o exemplo aqui mais impactante, a morte. A morte, ela é boa ou ela é ruim? Para mim é um ciclo normal, não tem nem bom nem ruim. Então, se eu pego um revólver e mato um fulano de tal lá, o que eu estou fazendo? É um ciclo normal. A questão da morte em si é normal, porque todos estamos aqui de passagem e sabemos que um dia vamos morrer. Todos. Tem alguém aqui que está na live hoje? Comenta aí assim, ó. Quem acha que não vai morrer. Não, vamos fazer o contrário. Quem acha que vai morrer, fala eu aí na live. Que a gente vai saber quem é. Todo mundo sabe. Nós chegamos aqui, chega uma fase da nossa vida que nossos pais explicam o que é a morte, e agora a gente já sabe que ela existe, que é a primeira morte que os mexicanos falaram, não, Bruno que me ensinou isso, tá, gente? A primeira morte é quando você descobre que ela existe. Ou seja, que seus pais te ensinam que vai morrer. A segunda é a morte da terra. A Mônica falou eu, tá vendo? Todo mundo já sabe que vai morrer. E a terceira é quando as pessoas te esquecem, né? Os mexicanos até usam esse termo de 3 mortes aí. Tá vendo? Quando você explica o bagulho, eu aprendo, tá? E aí, quando vai falando sobre a morte, é um ciclo natural. Imagina se ninguém morresse. A quantidade de gente que teria aqui na Terra. Não ia dar conta, velho. A gente não ia... Se já tá superlotando de ser humano, com um monte de gente morrendo, imagina se não morresse. Então, a morte é algo natural que vai acontecer. A gravidade, a pessoa pulou do prédio de 15 andares, o que vai acontecer? Naturalmente, a gravidade vai jogar para baixo e provavelmente a pessoa vai morrer. Então, olhar para a morte, o cara tava assaltando, o Bruno sacou o revólver lá e matou o cara para se proteger. O fato da morte é só um fato. Qual que é o problema quando eu ajo com o ego e mato a pessoa? É as consequências do meu inconsciente. Porque eu tenho certeza que quem já matou... Peraí, só um pouquinho, Bruno, só para finalizar esse raciocínio. Eu tenho certeza que quem já usou alguma coisa para matar, em algum momento ele vai sentir uma ferida na alma, alguma dor. Em algum momento da vida ele vai se julgar por isso. E é o julgamento que vai desconectando de Deus, até que ele aprenda a abrir o canal e liberar o perdão.
Aí ele começa a fluir novamente. Não quer dizer também porque ele matou que ele vai queimar no mármore do inferno. Porque daqui, ó, volta naquela questão do que o Bruno falou do medo, tá? Vamos lá. Vamos pegar. Tem as pessoas que os missionários que vão para alguns países aí, principalmente na África, tem uns países aí bem pesados ainda, que o cristianismo não é bem aceito, tá? Tem uma história de uma missionária mesmo, que se relata até no livro, que é recente agora, né? Coisa de anos atrás, não, recente agora, que ela e os missionários dela vão para lá para evangelizar, tá? Evangelizar, largam que famílias para ir lá para evangelizar, e um dos evangelistas dela, cara, sumiu, depois foi entregue para ela picotado dentro de um saco, tá? Picotado dentro de um saco, morto. Essa pessoa, tá? A gente não tô dizendo, tá, que o que ela fez, vamos pegar o ato dela, não, se é bom ou ruim, não tô aqui. Eu tenho certeza que é um ato bom, mas ela morreu pelo apego a uma mensagem. E esse apego é ruim, eu já não vejo como ruim. Ela tem a missão dela, ela apega aquela missão que foi dada a ela. Aí a pergunta é, será que isso é apego ou será que isso é amor? Mas apego e apego aos dois estão um a um ligado com o outro. Não. Não, Não, não é. O apego, eu sempre vou ter apego a alguma coisa que existe uma forma, né? Nesse caso ali, ele está totalmente desapegado. Por que que ele morreu? Porque ele estava desapegado à vida dele, à matéria da vida dele. Então, vida dele, mas ele está apegado àquela ideia que é o que para ele é o certo. sim, Ele está apegado. é o fluxo da. Aí entra aquele negócio. Lembra que a gente estava falando sobre darwinismo, né? O que eu acho mais massa? Dois erros que ele cometeu. O primeiro é ele querer tirar Deus de toda a equação. O segundo, que foi meio que um rebote, efeito rebote do que aconteceu, foi tirar o propósito dos seres humanos. Porque todos os seres humanos, quando ele tem um propósito, ele consegue trabalhar e caminhar. Que nem você falou assim, poxa, mas se eu fizer dessa forma aí, as pessoas vão ficar num tal de, não tô nem aí, não faço nada. Se não tiver propósito, vai ser assim. Mas quando você tem um propósito firme, não estou dizendo que está certo nem que está errado. O Hitler, ele tinha um propósito fixo na cabeça dele. Olha só o regaço que ele fez no mundo. Então, todos os seres humanos, quando se conectam a um propósito, eles fazem coisas fora da realidade. E esse propósito, e aí qual que é o problema quando eu falo assim que Deus não existe ou quando eu falo Deus está morto? E já foi provado. Eu até recomendo, quem nunca leu o livro Deus Não Está Morto, é um livro, não, um filme, é muito bom esse filme, tá? Recomendo assistir esse filme, que é muito bom. Deus e o 2. Oi? Tem o 1 e o 2, são ambos muito bons. Tão bom mesmo. Eu recomendo assistir, aí pega um final de semana, vai ser muito interessante esse questionamento, né? E aí, o que acontece? Quando ele diz que Deus está morto, que não existe propósito para nada, os seres humanos começam a viver sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida praticamente vivida em vão. Que aí entra naquilo que você falou. A Mônica comentou que já assistiu os dois. Que entra naquilo que você falou, que a pessoa vai ficar tipo, ai, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Por quê? Entra numa apatia. Agora, quando você tem um propósito, e esse propósito ele não está vinculado a uma coisa material. Então, a morte, aí entra naquilo que São Paulo falou. Morrer para mim é Cristo, viver para mim é ganho. Ou seja, tanto faz. Eu vou viver aqui para quem? Para Cristo, pelo propósito de levar Cristo. E se eu morrer? Tá ótimo. Para mim é ganho. A morte para mim, na verdade, para mim a morte é o triunfo do que eu fiz. E é o que Jesus ele ensinou aos apóstolos. Falou, vocês vão ter tribulações. Porque no mundo da forma, nesse mundo aqui, Jesus falou, vocês terão tribulações. Eu sei que tem um monte de gente aí que fica pregando, no mundo da forma aqui, vocês vão, governar, vocês vão triunfar, prosperar. E, de fato, sim. Mas isso virá com tribulações daqui no mundo da forma. Aonde não tem mais tribulações? No próximo mundo. No mundo da não forma. No mundo, imagina assim, como se fosse o mar, e eu já acho que eu comentei aqui, o mundo da forma está aqui em cima. O mar revolta, aquela bagunça toda, as ondas que passam de 5 metros de altura. Aonde que está o mundo da não forma? Lá dentro, lá no profundo. Quando você chega no fundo do mar, por mais que aqui em cima tenha onda de 15 metros de altura, pode ir no fundo do mar, você vai ver que está calmo. Serenidade, paz. Então, no mundo da não forma, não existe esse apego de altos e baixos. Você se sente plenamente em paz. Tá. Eu posso chegar aqui e xingar o Bruno.
fazer um parênteses aqui no que você falou, só para a questão do o meu ponto, tá? Concordo que vai ter tribulações, mas não concordo que a gente vai ter uma vida, a gente tem que passar por uma vida sofrida. Isso não precisa, pode ser leve. Essas tribulações pode ser leve. Ontem mesmo aconteceu uma, não vou citar nomes aqui porque está bem recente, mas ontem aconteceu uma tragédia grande e eu vi pessoas postando, é como Jó. Cara, eu não concordo com isso. Não é porque isso aqui, não. Aquilo ali, Deus não tem nada a ver com o que aconteceu. É uma tragédia grande? É, mas Deus não tem nada a ver. Entendeu? Então, e quando você fala de tribulações, pode ser que passe a ideia da pessoa de colocar um Deus punitivo. Eu fiz Não. errado e Deus vai fazer isso, vai me dar essa tribulação, tá? Então, assim, aqui eu acredito que a gente é o quê? É a consequência das nossas atitudes ou a ausência delas. Eu nem diria isso, porque eu vou pegar um exemplo, um acidente de carro. Vai falar que a pessoa mereceu um acidente de carro? Tipo, não faz sentido. Mas você concorda comigo que Deus avisa salvar. Outra, a pessoa sofreu um acidente de carro. Vou pegar meu irmão. Meu irmão sofreu um acidente de carro. Muito grave e tudo. Para mim, não foi nenhum. Eu falo que foi Deus que fez aquilo. É Deus para ensinar uma lição. Bosta nenhuma. Aquilo ali foi a consequência. O que foi a consequência? Provavelmente, estavam dois amigos em dois carros, foi puxar um racha, consequência de tudo. Eu acredito que Deus avisa para salvar, mas causar algo desse jeito eu não acredito. Ó, que doideira. E aí que eu tô falando, quando eu vou lá na profundidade, hoje, por exemplo, quando você fala assim do seu irmão, eu tenho certeza que quando aconteceu há 2 anos, 2 anos, né, que foi, aconteceu? Isso. Quando aconteceu há dois anos atrás, eu tenho certeza. Mais, foi em 2019, 4 anos. 4 anos atrás, quando isso aconteceu, se eu tocasse nesse assunto, talvez você até choraria, porque estava recente. Hoje não, você consegue falar sem dor. Aí que entra numa questão do apego. Por quê? Você sabe que todas as coisas que eu acabei de falar, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu olho para uma coisa, olha que louco, é aquela história assim, o cavalo fugiu. Não sei se você ouviu essa história do senhorzinho no Japão. Não, essa não. Então, eu vou comentar aqui com vocês. Era tipo assim, o senhorzinho, ele tinha um filho, ele era viúvo, tinha um filhinho e uma fazendinha. E aí o filho dele queria tanto um cavalinho para ele poder adestrar. De repente, o pai dele comprou um cavalinho, o vizinho chega e fala, nossa, que coisa boa, agora você tem um cavalinho, né? Aí ele adestrando o cavalo, um dia de chuva, esqueceram a porteira aberta, o cavalo fugiu. Aí veio o vizinho, nossa, que coisa ruim, o cavalo fugiu. E todo o tempo esse senhor lá no Japão falava assim, bem ou mal, só o tempo dirá. Bem ou mal, só o tempo dirá. E aí, o que acontece? O cavalo fugiu, depois ele volta com um monte, aí o vizinho, nossa, que bom. E no final das contas, teve uma guerra, e aí o filho dele tinha caído da direção do cavalo, não foi para a guerra, e aí o filho do vizinho teve que ir porque não teve o acidente. Ou seja, o fato em si é só um fato. Bem ou mal, só o tempo dirá, porque sorte ou azar, só o tempo dirá, independente do que você acredita aí, é isso. O fato em si não tem uma carga. Quando eu falo da tribulação, não estou falando que você não vai prosperar. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live aqui vai ser extremamente próspero, abundante. Fala em prosperar, gente, não está falando só financeiro. Prosperar tem que crescer em todas as áreas da vida, tá? Todas as áreas. Então, não estou falando só de dinheiro. Eu tenho certeza que a galera que está aqui aprendendo isso que a gente está falando aqui vai ser. Assim, é questão de tempo. Agora, o tempo para uns vai ser 1 ano, para outros vai ser 1 dia, para outros vai ser, sei lá, 5 anos. Então, é aí que está o problema. Que quando eu me apego ao fato, o fato se é só isso. Vamos trabalhar agora esse fato do acidente do irmão do Bruno, há 4 anos atrás. Com certeza, quando aconteceu, o Bruno sofreu muito. E talvez até ele tenha se revoltado com algumas áreas. Mas eu tenho certeza que todo o desenvolvimento espiritual que ele teve, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Teve todo um desenvolvimento espiritual nesses 4 anos que talvez o Bruno não teve numa vida inteira. Estou errado ou não, Bruno? Eu concordo, mas eu não concordo que foi por conta do acidente. Eu acredito que em um momento pode ser que esse acidente seja um intensificador disso. Mas eu acredito que mesmo que eu não tivesse passado por isso, tá? A algum momento Deus ia me tocar de uma forma ou de outra. Ele me tocou no acidente, ponto.
mas ele usou daquilo para fazer. Mas não que eu teria que passar por um acidente daquele para isso acontecer. Não é que deu. Porque assim, quando você fala isso, passa a ideia para mim, você passa a ideia do livre-arbítrio de Arthur Schopenhauer. Tá? O que ele acredita? O Arthur Schopenhauer acredita que o livre-arbítrio é um jogo de cartas marcadas. Tá? O que é isso? Imagina um tabuleiro. Você pode rodar onde você quiser, mas você já tem um tabuleiro pré-definido na sua vida. Então, assim, não, eu ia passar por esse acidente de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, calma aí. Se eu ia fazer isso, de qualquer forma, eu teria que passar por esse acidente, estaria algo marcado, já definido como fosse um evento. Cara, então calma aí, cadê o livre-arbítrio? Ô Bruno, mas vamos lá, o que eu estou querendo te trazer aqui não é essa questão de que você vai passar. O que eu quero dizer é que tudo que acontece no mundo da forma coopera para o seu bem. Por mais que você olhar para um fato e fale que isso é ruim, isso vai cooperar para o seu bem de alguma forma, entendeu? Vamos olhar para o mercado financeiro. O mercado financeiro, antes de ontem, aí, deu uma movimentada boa. Eu não sei se eu comentei com você, mas uma das contas que eu tinha lá estava com $1.000 lá. Não suportou, eu estava fazendo uma aula, quando eu voltei para ver, quebrou a conta. E assim, estava tranquilo, não estava ruim esse negócio. Mas quando for no mercado deu aquela mexida, aí você vai falar, nossa, que ruim. Eu falo, quer saber? É um fato, aconteceu. Quem gostaria de perder $1.000 enquanto você dá uma aula, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Então, é ruim? É, mas o que eu aprendo com isso? O que eu tenho para aprender com aquilo? Então, todos os fatos, quando eu olho para o fato e busco aprendizado, a Napoleão Hill usa muito isso, que todo fracasso tem uma semente de sucesso equivalente. Então, o que eu aprendo com esse fracasso? Coisas da vida, e aí volta naquilo que a gente está falando sobre o ego. Quando eu não me apego ao ego, eu vou olhar o fato nu e cru como ele é. Eu olho o fato e analiso. Cara, esse fato aqui é isso aqui e eu tenho que aprender isso. Pronto. Eu não coloco sentimento nisso, porque quando eu coloco sentimento ruim ou bom, isso vai fazer o quê? Eu me apegar à forma, a me apegar a esse mundo daqui, a me apegar às coisas deste mundo. Quando Jesus fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí ele fala que o reino de Deus está dentro em Lucas, é o quê? Você tem que buscar quem você é na essência. Lembra que eu estava falando? O problema que teve no darwinismo foi que ele tirou o propósito do ser humano. Então o ser humano passou a colocar propósito em ter coisas. Ou seja, ele passou a buscar o seu... Agora que o ser humano não tem mais propósito, porque Deus já não existe, certo? Ele não tirou Deus da equação? Já que Deus não existe, cadê o propósito da vida? Eu perdi meu propósito, começaram a colocar o quê? No próximo, no outro. Então eu começo a buscar fora o meu sentido de vida. E todo o propósito que eu busco fora e não olho para dentro, ele sempre vai ser vazio. Vai entrar naquilo que Salomão falou. Vaidade das vaidades. Tudo vai se tornar vaidade fora. Eu concordo que o propósito está dentro, mas o propósito dentro é para servir os outros. Mas aí, né, lembra que é para servir os outros, mas também ele vai te ajudar, porque você está pleno. Aí volta no missionário. Vamos voltar naquele cara do missionário que ele morreu, que você está falando lá, que morreu lá, por causa da ideia dele. Esse cara encontrou propósito. Então, por mais que você queira tirar, você não vai conseguir tirar isso da cabeça dele, porque ele encontrou mas qual que é o propósito dele? Servir os outros. Então, é para fora, não é só dentro. Você não, nunca o propósito vai ser só para você. Se o propósito só te ajuda... Lembra que eu falei, se o propósito só ajuda você, ele não é propósito, é a vontade sua. É ego, entende? Aí eu posso dizer que... E lembrando que isso aqui, o ego... E isso que é louco. Quando eu falo ego, egoísmo, essas coisas, gente, é só uma palavra. Vou pegar um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo simples. Bruno, fala para mim, o que vem na sua cabeça? As duas primeiras coisas que vem na sua cabeça sobre a palavra espírito. Espírito. Canal com Deus e essência. Ó, que louco. Agora conversa com pai de santo, quando eu falo espírito, o que ele vai falar? Cara, é assim, o espírito é um pouco diferente de alma, tá? Ele tem um complemento maior de alma. Apesar do nome popular ser espírito, tá? Mas tem esse entendimento de alma, tá? Seria a alma. Então, mas você percebeu que assim, é a mesma palavra, não é? Não, mas a carga energética... Eu vou dizer pelas linhagens que eu conheço. A conexão de espírito seria a mesma, tá? O que encarna, mesmo que a maioria popular diz que
não é encarna, como que é o nome que fala, que baixa lá no povo, tem um nome que usa para isso, fugiu o nome agora. Fez o download. O download que eles fazem lá é de alma, tá? Não é espírito. Tá? Incorporação, incorpora? Incorpora, não é que ele fala? Incorpora. Então ele sabe que é uma alma que incorpora. Quando eles falam espírito, é só pelo jargão popular. Olha lá, desceu o santo. Desceu o santo, você entendeu? Então eles sabem que é a alma, como se fosse a alma, tá? Porque tanto que o conhecimento que desce, a pessoa manteve o conhecimento que ela tinha em vida, tá? Então não é o espírito. Então, apesar do jargão ser o espírito, mas tem essa diferenciação também. Mas por que eu entrei nesse tema? Porque existe uma palavra e existe uma carga energética sobre a palavra. Olha que louco, que muitas vezes aquilo que a gente está falando, ele vai além da palavra em si. E muito mais. Quando eu falo aqui, por exemplo, tem coisa que eu estou comentando com você, aí você questiona. Mas foi por quê? Porque você entendeu, você não entende o que eu falo, você entende o significado que a palavra que eu disse tem para você. Então, você olha aquilo que eu estou falando. Eu me conecto, eu julgo e falo, isso é bom, isso é ruim. E o que é o julgamento? É o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles comeram do fruto, olha que louco, agora a gente já está fechando a questão do raciocínio. Quando eu como fruto, eu passo a me identificar com o meu conhecimento. E qual que era o conhecimento que eles tiveram? Sobre o bem e o mal. Até então, Adão e Eva não tinham noção do bem e mal. Até então, Adão e Eva podiam dar a fruta para o leão comer, né? Eu acredito que o leão comia fruta, talvez. Eu estou chutando aqui, tá, gente? Lá. Eles enfiavam a mão dentro da boca do leão, eles não tinham conhecimento que o leão podia comer a mão deles. Agora não, opa, isso é mal, enfiar a mão na boca do leão, porque é perigoso ele arrancar. Porque agora eu tenho conhecimento, agora eu julgo. Uma criancinha inocente, ela vai pegar qualquer coisinha e vai dar pro leão. Pode olhar, é sério, se você pegar, ela não tem esse julgamento preso na cabeça dela. Eu falo isso porque você consegue olhar para uma criança, você tem sua opinião aí, você consegue olhar para ele e não se sentir feliz, não sentir paz? Não, então, não é impossível. Você quer um exemplo melhor de como viver na essência do que você olhar para uma criança e ver a plenitude que aquela criança tem e ela não precisa de nada para ser feliz? Só que os seres humanos, ao longo da vida, vai colocando, eu preciso daquele carro, eu preciso daquela carro, eu preciso faturar tanto, eu preciso ganhar tanto. E olha o tanto de coisa que eu preciso fora para me preencher por dentro. Então, quando eu falo sobre tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, olha que a palavra propósito está aqui. É segundo o seu propósito. Então, por mais que as coisas são ruins, o fato, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Mas tenha certeza que tudo que acontece na sua vida, aqui entra na cabale, o que a gente estava falando esses dias. A casualidade. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. Entendeu? Tem uma causa, só que assim, na vida, e assim vai acontecer nos ciclos, tá? Quantas vezes na minha vida as pessoas elas repetem os mesmos ciclos? Vou pegar um exemplo, eu fazia amizade com o pessoal, hoje já mudou muito, mas eu fazia amizade com as pessoas onde eu me entregava muito, ajudava muito as pessoas, e no final das contas, quando eu pedia para a pessoa me ajudar, ela negava. Eu falava, cara, não faz sentido, porque essa amizade aqui tá meio que só eu dou e a pessoa não quer saber de me ajudar, só vem a nós, o nosso reino é nada. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu começar a filtrar um pouquinho mais meus amigos. Hoje já não. Hoje eu contribuo sim, mas também a pessoa contribui. É algo que os dois estão aqui se contribuindo, estão ajudando. E detalhe, não acho ruim que aquela pessoa ela não retribuiu. Mas vou pegar um exemplo simples, tá? Eu ajudava muito as pessoas, eu ia toda vez na casa da pessoa, contribuir, trabalhei acho que uns 3 meses de graça no negócio da pessoa para ela desenvolver o negócio dela e crescer. Aí quando ela fez um orçamento comigo de ar-condicionado, ficou R$ 300 mais caro o meu orçamento e o cara fechou com outro. Falei, todos esses meses que eu trabalhei de graça, que eu gerei valor, que eu transformei a vida da pessoa, ela trocou o meu serviço por R$ 300 de diferença. Você quer saber? E assim, não é R$ 300 num serviço de 500, né? O detalhe é esse também, né? Mas você já leu o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet? Já, faz uns 3 anos, mas já li, já. Então lá ele fala sobre isso. Que isso aí não é que as pessoas, você colocou a pessoa no círculo que ela não deveria estar. Então, mas aí que eu comecei a perceber, por isso que eu falei que eu comecei a mudar. Mas o que acontecia? Era um ciclo que se repetia na minha vida para eu aprender exatamente isso. Quando eu entendi, falei, cara, eu entendi, eu não cortei minha relação com essa pessoa, mas eu entendi que essa pessoa ela estava no lugar errado.
eu tava me entregando demais para aquela pessoa ali, que na hora que eu falei, poxa, não faz sentido, de tanto que eu já ajudei ela por causa de 300 reais, você dá desconto? E eu sempre falo, o Bruno tá assim nisso, Rafa, dá desconto, não dou, velho, porque eu já tô te cobrando o preço justo. Eu não tô enfiando a faca em você. Tem gente que faz mais barato? Tem, mas a qualidade do serviço que eu entrego não dá para fazer mais barato. Se eu fizer mais barato, eu entrego porcaria. Então, se você quer mais barato, e eu, inclusive, com esse cara mesmo, eu falei, cara, se tem um cara mais barato aí, eu tô te indicando aqui, ó, faz com outro parceiro. Aí depois que acontece, dá problema, ele liga para mim para atender o problema dele. E o que eu fiz? Eu fui lá e resolvi o problema do cara. Só que aquele negócio, né? O João, ele comentou aqui, ó, tudo é o ângulo ou a posição que você vê. Ou se existir o berço, levamos para o lado pessoal. Tudo é como olhamos. Na vida, o fato em si, no mundo da matéria, ele não é bom nem ruim. Agora, o nosso julgamento é que vai levar para o lado bom ou ruim. Quando eu venho para minha essência, e pode olhar, a maioria desses caras que vivem na questão de iluminação, vamos falar de frequência de Hawkins aí, né? O cara que está na frequência da iluminação, ele não perde tempo julgando. Ele prefere viver a vida dele como vibrando a frequência da gratidão e da alegria. Então, deu coisa. E aí que é legal, né? Porque quando você olha para sua geladeira cheia de comida e ser grato, isso é fácil. Agora, você olhar para sua vida faltando algumas coisas ali e você ainda assim sentir gratidão daquilo, isso daí é mais difícil. Você olhar e falar assim, cara, eu posso não estar no melhor momento da minha vida, mas olha que bênção, eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho uma esposa maravilhosa. Você conseguir enxergar a gratidão quando o seu cérebro está falando que você está cheio da escassez, essa é a parte difícil do negócio. Então, o fluir com Deus é isso. É você parar de julgar a sua situação, entender que isso é uma situação, mas que sua vida continua sendo plena e perfeita. Brunão, eu vi a Mônica falando aqui, ó, bom dia a todos, vou ter que sair. Eu também preciso sair, eu tenho que dar aula agora. Na hora. Vai lá, meu amigo. Vai lá. Um abraço, viu? Mais uma vez, muito obrigado aí pelo dia de hoje. Ó, nosso print. Vai lá. 1, 2, 3 e... Aê. Vou repostar lá que eu tenho que dar aula daqui a pouco, tem que tomar café, né? Hoje eu dou aula e de outra. Tô em mudança, né? Não sei se dá pra ver aqui, mas tem umas caixas já que tá nos esquemas aqui. Então eu vou terminar de pintar algumas coisas aqui para amanhã fazer a mudança geral do negócio aqui. Então, boa sorte. Obrigado aí, pessoal, pela presença de hoje. Foi muito bacana, tá vendo? Quando o Bruno não aparece, eu faço a live rapidinho, mas quando o Bruno aparece, não tem jeito. Eu só passei 2 páginas do livro. 1h30. Mas vai ser legal, sabe por quê, Bruno? Depois dá para usar isso como série de coisas que o pessoal quiser participar, dá para saber a série. Quem não comprou o livro? Ah, não tem dinheiro para comprar o livro, assiste a série. Tá aí, ó, a série que a gente fala sobre tudo que tá dentro do livro. Um abraço, meu amigo. Com Deus. Um abraço, fica com Deus. Tchau, pessoal. Obrigadão também. Mais tarde você vai lá hoje, né? Eu pretendo ir, viu? Pretendo ir, não pretendo faltar, não. Mas vamos ver como tá aqui o movimento do negócio. Eu tenho que acelerar, tem que dar aula até meio-dia, daí para frente vamos correr aqui. Falou, até mais. Tchau, tchau.